Quando Nabucodonosor veio e assolou Jerusalém e desterrou, então Daniel, junto com seus amigos, fizeram parte dos primeiros, cativos que foram levados. Provavelmente eles poderiam ter, em meio àquela leva de judeus, foram três, três levas em datas diferentes. Provavelmente Daniel deveria ser um adolescente. Escutem aqui, adolescente. Ele deveria ser um adolescente, Ananias, Misael, Azarias. Imagine, arrastado para mais de 1.000 e tantos quilômetros de distância, muito mais dali de onde está hoje lá, Israel, para aquele grande, gigante império da Babilônia. Por que a gente pede para fazer esses entornos e esses contornos? Para a gente, quando for entrar, quando a gente abre a Bíblia e começa a analisar as tomadas de posições de Daniel, temos que perceber que não era uma coisa fácil. Adolescentes, você imagine o símbolo da fé judaica, o templo, o grande templo de Salomão foi arrasado. Os utensílios sagrados foram levados. Era uma situação catastrófica. Catastrófica. Para nós entendermos um pouco essa questão do sofrimento, eu queria encorajar os irmãos, eu não vou ler aqui agora, queria que vocês lessem Jeremias, mas tente ler depois o livro Lamentações de Jeremias, que ele fala da terra desterrada, da terra arrasada, ele fala daquele sofrimento. Por que é importante a gente perceber isso? Porque hoje nós também estamos aqui, em pleno século XXI, vivendo em uma terra arrasada. Essa pandemia que vem agora, quer dizer, o mundo, por causa dos seus pecados também, sempre gerando consequências coletivas que atingem até o individual. Correto? E nós estamos hoje vivendo nessa situação. Vemos um esforço da ciência, um esforço de médicos, um esforço terrível. Vemos uma profunda confusão política, E você vê as filas, vê os rostos das pessoas, você vê sofrimento para lá, sofrimento para cá, confusão sobre o procedimento, qual é o procedimento clínico adequado para atender alguém com Covid, Então tem o pessoal que dá uma dipirona e vai para casa, dá uma dipirona, no máximo uma azitromicina, e você vai para casa. Quando as coisas são complexas, a gente agradece muito a Deus pela vida das pessoas da saúde, os médicos no seu esforço, os enfermeiros no seu esforço, mas, lamentavelmente, lamentamos aqueles que dizem, vai para casa, se começar a sentir a falta de ar, volta, quer dizer, está morrendo. Então, vivemos numa situação para onde ir. O que fazer nessa hora? Quem pode nos socorrer? Então, é muito interessante quando nós pegamos esse pano de fundo dentro do mundo que viveu Daniel, com os outros demais judeus, e a gente procurar perceber por que as coisas são como são, por que elas acontecem, e se alguém se importa por nós. Há alguém que se importa? Há alguém que pode salvar vidas? Há alguém que pode fazer? Então, nós vamos encontrar isso no livro de Daniel. Eu peço aos adolescentes que leiam, eu peço a todos que queiram ler a Bíblia, e querer ter uma fé. Porque o que vai salvar Daniel? O que vai salvar Daniel? O templo já não existia mais. Correto? O templo, a distância da terra dos seus pais, dos seus antepassados. Correto? O que é que vai salvar Daniel? O que é que vai salvar aqueles jovens? O que vai salvar, meus amados,
é que eles tinham um compromisso com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu falei do compromisso que eles tinham, porque é muito fácil muitas vezes falar, porque Deus faz isso. Mas há coisas que Deus só fará se você responder ao que Ele fala. Vocês entenderam ou não? Por que existe muito crente atolado, crente complicado, crente que não dá... Por quê? Porque ele não faz, ele só quer que Deus faça. Vamos entender, quando Deus fala, e você não faz, você vai atrair consequências, que é o que aconteceu. Quer dizer, Judá iria ser arrasada, mas não foi arrasado antes dos avisos de Deus. Vocês entenderam ou não? Amém? Quer dizer, eu encorajo que você tenha a paciência e o apetite de ler o livro de Jeremias. E você vai ver Deus dizendo por meio do profeta, eu tirei esse povo do Egito. Eu abri o Mar Vermelho, eu fiz tudo por esse povo. Dei minhas leis, levantei meus profetas. E olha como é que eles estão me tratando. Olha o que é que eles estão fazendo com a minha lei. Jeremias, eu já preguei sobre isso aqui, né? Lembra? Parece que Deus desabafava com o profeta, né? É uma expressão mais muito assim, para poder dizer que Deus gosta de compartilhar com aqueles que o temem as suas tristezas. Parece um contrassenso falar de tristeza de Deus, né? Mas Deus é uma pessoa. Deus não é uma pedra. Deus não é o sol. Deus não é um astro. Deus é um ser. Deus é um ser. E Ele ama você. E Ele ama o homem. E Ele ama a humanidade. Mas quando essa humanidade não lhe dá atenção, isso causa em Deus consternação. E estava ali um povo que era para ser cabeça das nações. Estava ali um povo que era para ser tudo, porque tinha o mais poderoso. Imagine, nós temos hoje também, em meio a essa pandemia, alguém que é mais poderoso do que o vírus, alguém que é mais poderoso do que as indiferenças, do que as confusões políticas. Nós temos um Deus que nos conhece, um Deus que conhece o seu nome, um Deus que sabe quem você é, e um Deus que quer ouvir a sua oração, quer ouvir o seu clamor. Aleluia! Eu vou repetir uma coisa para você ouvir. Ele ama você. Vê se isso entra no teu coração. Ele ama você. Ele não ama você pelo que você é, mas pelo que Ele é. Ele não ama você pelo que você tem, mas pelo que Ele tem. O maior textuário da Bíblia é o qual? Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou repetir. O diabo não gosta de ouvir isso e quer que você não ouça. Você às vezes se sente um lixo, um rejeitado, ou alguma outra situação familiar, ou seu marido, mas eu estou aqui para dizer o que Deus diz. Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você. O amor de Deus não muda. Amém? Então o que é que Ele vai fazer? Já que Judá não quer me escutar, já que Judá tem deliberadamente quebrado as minhas leis. Era um povo que queria até ter uma religião. É como alguns querem ir à igreja um dia, mas não tem nenhum compromisso. É um povo, sabe, a pessoa é chamada fé subjetiva. Ele não quer desenvolver um relacionamento no padrão estabelecido por Deus. Às vezes as pessoas se ofendem com a mensagem da cruz, não é? Mas uma cruz, por que uma cruz? Sangue, mas por que sangue? Porque foi o único meio que Deus viu para te imputar a justiça dele, a retidão dele para você ir ao céu, senão não tem céu. Eu vou discutir com Deus? Eu quero é ser salvo, eu quero é ser liberto. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero ter o poder que vence o pecado, o poder que vence o diabo. E se
tenho que passar pela cruz. Se Deus estabeleceu pela cruz, quem sabe é Deus. Porque Deus quer, inclusive, entre outras coisas, com a cruz, fazer o quê? Ele não quer somente salvar o pecador, mas Ele quer continuar justo. Eu vou repetir. Ele não somente quer salvar o pecador, mas Ele quer continuar justo. Justo. Reto. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus reto. Ele odeia o pecado. Olha só, Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Ele se ira, a Bíblia fala da ira de Deus, mas Ele ama o homem. E agora, o que é que Ele vai fazer? Hein? Que problema? Como salvar um pecador sem comprometer a sua integridade moral? Como poderá ser o homem justo diante de Deus? Porque para você voltar ao paraíso de onde Adão foi expulso, para você voltar ao céu de onde Satanás foi expulso. Olha aqui, ele vai banindo mesmo. Lembra do Lúcifer, que era um anjo, mas se rebelou, caiu. E Jesus fala que viu. Aleluia, ele estava lá. Tudo começa lá. Toda a desgraça humana vem de uma rebelião que começou por ele e que depois, na serpente, picou o homem, que foi colocado no paraíso, não numa favela, que foi colocado em um lugar de justiça, em um lugar de vida e não de morte. Tudo que nós conhecemos é consequência do pecado. E qualquer púlpito que for sério tem que pregar essa mensagem. Por isso que nós estamos aqui pregando essa mensagem. Então, o que é que Deus vai fazer? Ele vai enviar o seu filho. Pastor, mas o senhor está pregando em Daniel e já chegou em Jesus, meu amado irmão. O centro da Bíblia é a salvação. O centro da Bíblia é Jesus. Eu quero dar graças ao Espírito Santo. Eu quero dar graças ao Espírito Santo que está aqui. Sente a presença dele subindo pelo teu corpo aí, percorrendo o teu ser inteiro. Sente ele dentro de você. Deus, então, Ele vai salvar o homem sem comprometer o seu caráter. Sabe o que é que Ele vai fazer? Você já prestou atenção na mensagem? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Por causa do pecado, não pereça. O que é que Ele vai fazer? Ele vai mandar o seu Filho Jesus. Amém? Ele vai mandar Jesus. Ele vai mandar Jesus. E o Senhor Jesus, Ele vai fazer o quê? Como homem, sofrer a pena capital, a morte. O salário do pecado é a morte. Repitam comigo, o salário do pecado é a alma que pecar morrerá. E Ele veio aqui e tudo aquilo que deveria acontecer de mal conosco foi para cima dele. Quando ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Ali foi a hora crucial da cruz. O que significou aquilo? Todas as nossas imundícias colocadas sobre ele. E naquele momento houve uma ausência. Pai se voltou e Ele deu um brado, porque Ele é desde a eternidade. Ele não foi criado, Ele foi gerado. Ele é da essência divina. E antes que o mundo fosse mundo, Ele tinha essa comunhão. Mas naquele momento na cruz, por minha causa, por você, o Pai se ausenta. Para que se faça a expiação, todos os pecados colocados sobre ele. Ele foi punido, foi moído pelas nossas transgressões. Deus aceitou, foi o plano de Deus. E depois, então, ele vai vencer a morte e vai ressuscitar. E aí, olhe para quem está ao seu lado. Meu amado, se você ainda não aceitou a Jesus, hoje é o dia de você entregar a sua vida a este Jesus. Você não pode ignorar esse amor.
Você não pode ignorar essa graça, essa bondade, essa misericórdia. Fazê-lo é ser realmente imprudente com a sua vida eterna. Às vezes as pessoas veem o drama das pessoas que estão morrendo, né, e sentem a saudade, é normal. Mas o que elas não percebem é que se essa pessoa morreu, o maior dano não é a morte física, é a morte o quê? Eterna. É a morte o quê, gente? Eterna. Glórias a Deus. Olha para quem está ao outro lado e pergunta, você já entregou a sua vida a Jesus? Você já se rendeu a Jesus? O que é que você está esperando, meu amigo, minha amiga? Mas voltando aqui no livro de Daniel, nós vamos entendendo, então, por que os judeus foram parar na Babilônia. E deveriam ficar lá e cumprir um tempo lá. E esse tempo seria um tempo de quê? De Deus julgando. Eu não tenho dúvida de afirmar que essa pandemia não passa de um juízo de Deus na terra. Vocês já viram como é que as pessoas colocam o punho em Deus, não querem Jesus, não querem a salvação, odeiam o Evangelho? Quem já viu isso? É ou não é? Mas é ou não é de verdade? Qual foi o carnaval que o cara pintou Jesus disso, Jesus daquilo? Qual foi o carnaval? Qual foi o carnaval? Quem se lembra do carnaval que o pessoal fez um montão de baixaria com o sagrado? Fez ou não fez? Fez ou não fez? Mas não são diferentes das pessoas que não querem a verdade, não querem o Evangelho. Vocês perceberam que nessa pandemia Deus deu um nó em todos os segmentos da sociedade? Percebeu ou não percebeu? Eu não vou comentar tudo, se vocês percebem, porque demoraria. Eu gosto de mostrar tudo aquilo que se torna uma coisa prazerosa, não é? Vamos supor, o pessoal gosta do esporte, mas cadê? Vamos lembrar lá do início. A pessoa gosta de grandes shows. Fique em casa, meu querido. Faça o Popstar, vai fazer uma live se quiser. Lá na tua casa. Gente, o rei, o príncipe, todo mundo. Mas as pessoas não querem entender que há algo que Deus está tratando com essa humanidade, não é? E nós entendemos isso pelas profecias. Agora entendemos uma outra coisa. E sabemos uma outra coisa. Haja o que houver, venha o que houver, isolamento social não te isola de Deus. Porque quando você creu na mensagem da cruz, você foi perdoado e Deus, Espírito Santo, veio entrar dentro de você. Então, se você está num quarto, Ele está contigo. Se você vai para uma UTI, Ele vai com você. Onde você está, Ele está com você. Aleluia. E mesmo que você seja provado e vá ao hospital, igual o pastor Evandro foi, fica de pé, o pessoal vê que você voltou. Esse homem teve quase lá. Então, nós vamos perceber o quê? Pastor, pega o microfone e diga ali rapidamente para glorificar a Deus, para confirmar o fundamento de que quando você crê em Jesus Cristo, teu nome é escrito no livro da vida, o Espírito Santo está dentro de você e onde nós estamos, Ele está. Então, se Ele permitiu você ir à UTI, o que aconteceu? Você com máscara de oxigênio, o que aconteceu? Quem entrou lá? O Espírito Santo me ajudou. Entrou em você. Sim, senhor. Quando Ele foi, o Senhor foi. Conta, pastor, rapidamente. Sim, senhor, o Espírito Santo agiu dentro de mim. No momento mais difícil, eu clamei, eu falei, Espírito Santo me ajuda. Eu falei, Jesus, não deixa eu ter falta de ar. Aquelas macas, pessoas morrendo ao seu lado. Pessoa morrendo do meu lado, sim, senhor. E o pessoal da saúde falando alto. Falando alto. E nem todo mundo falando coisa boa. Não, o pessoal chegava assim, olha aí, a oxigenação dele está baixa. Está baixa. Aí quando eu estava tomando o oxigênio, 16 horas, aí vi uma mulher anotando assim, o coração dele não vai aguentar. Mas o Espírito Santo está aqui dentro. Fala. O Espírito Santo está aqui dentro. Eu pensava nas mensagens. Eu lembrava do meu reverendo falando sobre o Espírito Santo, que eu podia falar com ele toda hora. E eu falei com ele o tempo todo. Quer dizer, em um momento que lhe faltou força, em um momento que ele não estava com dificuldade de respirar,
em um momento que ninguém podia entrar lá. A esposa dele, bem casado, cadê a pastora ali, a Tatiana, a esposa dele? Não podia estar lá com ele. Meu amado, se você zombar deste Deus, se você zombar deste Evangelho e continuar vivendo essa vida indiferente, você nunca vai poder contar com essa ajuda. Mas quando você crê que Jesus te salvou, te lavou e mandou escrever o teu nome no livro da vida, e você foi selado pelo sangue, você foi selado pelo Espírito, nós atravessamos qualquer onda, nós vamos chegar dentro do propósito de Deus. Esse Deus é maravilhoso.